Então vamos lá, hoje a gente vai aprender o was e o were, né? Esses aqui são os caras que a gente vai entender que são lá do passado, né? E eles têm o mesmo significado de ser ou estar que a gente aprendeu previamente lá com o to be, só que no presente. Aqui a gente vai falar do passado, beleza? Então anota no caderno aí essa tabelinha que a gente deixou aqui para vocês, tá? Para vocês já terem uma clareza ali, conseguirem visualizar tudo isso e depois conseguirem fazer os exercícios também, tá? Então, seguinte, quando a gente usa was e quando a gente usa were. Antes eu vou falar que eles são to be do passado, ou seja, se ele significa ser ou estar, no geral você vai entender que quando tiver was e were, você vai entender era, estava, estávamos, estivemos, sempre nesse contexto, tá? Então memoriza aí, was e were, ele vai significar era, estava, estivemos, estávamos, beleza? Vai depender muito da frase, é claro, né? E todo o contexto que a frase vai trazer, fechou? Então aqui para afirmar temos was, para negar temos was not ou wasn't, no sentido mais informal, beleza? Então, vamos formar algumas frases aqui com o to be do passado para você entender mais claro como que forma essa frase e como que você vai traduzir ela também, fechou? Então, primeira frase aí que a gente vai fazer com o sujeito I. Lembrando, só um detalhe para você anotar no caderno, tá? Isso aqui é um aviso para você anotar aí. Seguinte, was e was not, você só vai usar com I, he, she ou it, beleza? Já explicando isso antes do exemplo. Então, repetindo, was e was not, ou wasn't também, né? Só pode ser usado com esses sujeitos aí, beleza? I, he, she ou it. Então, vamos formar umas frases para você entender melhor. I was cooking the dinner, né? I was cooking the dinner. Então, o que é isso? Eu estava cozinhando o jantar, né? Então, tá vendo? Quando você usou o was, ele virou estava, ok? Lembrando, nunca traduza esses dois como fui. Não funciona assim. Ou era ou estava, tá? De outro jeito. He was driving the car, né? Ele estava fazendo o quê? Dirigindo o carro. He was driving the car, beleza? Então usei ali o he como sujeito, né? Sugerido ali para usar o was, driving the car ali para concluir a frase, beleza? Tá, outra. She was talking to me, né? Então ela estava falando comigo, né? Pode ser no telefone ou falando comigo aqui mesmo. Ela estava falando comigo, tá? Então, tá vendo, ó? Eu usei o he, o she e usei também alguns exemplos para te mostrar como que você vai utilizar aí o to be do passado. Então, vamos mais uma vez. Was e were, né? Você vai usar o was só com I, he, she, it. Te dei exemplos de he, she e I. E agora o exemplo último, né? Que vai ser o com it. It was good, no caso aqui, né? Isso estava bom, né? Isso era bom também, né? Porque como é ser ou estar, isso estava bom, isso era bom, beleza? Então, tá vendo, ó? Was a gente vai usar só com he, she, it, com esse contexto de tradução, que é eu era, eu estava, né? Então, fica sempre esperto nisso para você não se perder, ok? Seguinte, were agora, né? Se pronuncia assim, tá? Were. Puxa bem esse R para sua pronúncia ficar o melhor possível, beleza? O were a gente vai usar no mesmo contexto, era ou estava. Só que o were ele vai ser usado com, a gente chama de plurais, né? Que é você ou vocês, nós, eles e elas. Que você vai usar com you, we e they. Fechou? Anota aí para você não se perder, tá? Então, de novo, were para afirmar, weren't ou were not para negativas, tá? Então a gente vai entender que você pode usar were com you, we e they, pode afirmar, pode perguntar, pode negar, beleza? Seguinte, vamos fazer alguns exemplos aqui para você entender melhor como funciona. Então vamos lá. Exemplo com you de were. Were you drinking yesterday? Então, estou perguntando, né? Você estava bebendo ontem?
Were you drinking yesterday? Ok? Exemplo com we, de were. We were cooking for you, né? Nós estávamos cozinhando para você, ok? Usei were. Vamos negar então? Wasn't e weren't, né? I wasn't talking to you. Eu não estava falando com você, né? Eu não estava no passado, já aconteceu, beleza? Negando com weren't, no caso aqui, né? Weren't vai ser o seguinte. We weren't going to the club. Então, nós não estávamos indo para o clube, né? Para o clube, no caso, também, né? Então, a gente usa was e were para essas ocasiões de negativa e afirmação. Dá para perguntar com was e were? Claro que dá. Na mesma regra que a gente aprendeu lá no to be do presente. O to be do passado funciona da mesma forma. Então, para perguntar com o to be do passado, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar ele lá na frente para a gente sinalizar que você vai perguntar com eu era, eu estava, beleza? Vou deixar alguns exemplos aqui em vídeo já, para você já conseguir ter uma concepção de todos os to be's e destacar para vocês aqui como usá-los e onde eles estão na frase, que vocês vão perceber melhor o que eu estou explicando aqui para vocês, fechou? Então, dá uma olhadinha aí. But that wasn't the only reason. It was not supposed to be about guns blazing or anything like that. What do you mean he just wasn't here? We were the lords of all creation. Were you drinking? Were you not entrusted to protect it? Beleza, aí, tá vendo como foi fácil? Finalmente você aprendeu o to be, tanto no presente quanto no passado. Em vez de a gente ter ficado lá 3 anos na escola, vocês aprenderam rapidinho, tá vendo? Ó, 2 aulinhas ali que eu passei pra vocês. E com muito exercício, é claro, porque tem que levar isso pra prática, já conseguiu desenvolver bem. Vou ensinar pra vocês agora o ING, né? Que é o mais conhecido aí como Present Continuous, né? Que é uma coisa que a gente usa muito, principalmente com o to be, que eu acabei de ensinar, o do passado, né? E também o do presente, fechou? Que aí a gente vai conseguir fazer umas frases um pouco mais elaboradas, usando um tempo de ação contínua, ou seja, a gente vai conseguir falar de coisas que estavam acontecendo agora e de coisas que já aconteceram e estavam acontecendo também, beleza? Então, já que você entendeu aí o to be do passado, lá depois ali você vai ter uma apostilinha que vai ter alguns exercícios sobre isso, tá? Faça isso, fique à vontade para, pesquisar um pouco, ver música, filme. Tente enxergar isso nos contextos de legenda também, para ficar uma coisa até melhor para você conseguir reproduzir esse inglês de uma forma mais bacana, fechou? Então vamos lá para a próxima matéria, então, ING. Então agora a gente vai aprender um pouco sobre ING, tá? Já deixando bem claro, ING é tudo que for uma ação contínua. Ou seja, a gente está falando de coisas que aconteceram agora e coisas que aconteceram no passado, tá? E elas têm que ter acontecido ou está acontecendo agora. Por exemplo, eu estou ensinando você. Ensinando seria o ING no inglês, que é o teaching, né? Então, estou ensinando. Ensinando não é ensinar, né, no presente. Estou ensinando agora, está acontecendo. Então, isso é gerúndio, tá? Isso é o ING do inglês. Quando eu coloco o ING no final de algum verbo, eu estou sinalizando ali o quê? Opa, isso está acontecendo agora ou estava acontecendo. Então, sempre nesse contexto você vai entender ING no final dos verbos, tá? Uma coisa que é bem legal de você entender também é que ele é muito linkado com o verbo to be, né? Então, por exemplo, I was cooking the dinner, né? Eu estava cozinhando o jantar. Então, tá vendo? Ele pode ser usado ali com o to be facilmente, né? Então, he is talking to me, né? Ele está falando para mim, né? Então, você pode usar o gerúndio aqui, tanto com os to be's, quanto como frases isoladas mesmo, para você entender melhor que ele vai ser essa ação contínua de coisas que aconteceram agora ou coisas que já estavam acontecendo antes, beleza?
Uma outra forma que vocês vão ver também lidar ali com o ing é quando ele está com o apóstrofe, né? Com o Gzinho cortado, na verdade, né? Então tem vários verbos que vocês vão ver ali o pessoal nativo falar cortando esse G. E por que eles fazem isso? Isso é uma forma de eles falarem um pouco mais informal ou mais um jeito de falar mesmo a própria linguagem deles. É a mesma coisa de a gente usar, tipo assim, ele não tá aqui, você não vai, entendeu? Eles usam isso também para ficar uma coisa um pouco mais ali da galera que já fala inglês, já é mais familiarizada com o inglês, tá? Tem alguns verbos como running, walking, dancing, cooking, né? Algumas coisas que você vai falar esse in mais forte, ok? E esse é o ing, né? O gerúndio aqui do nosso inglês. Quando a gente coloca esse ing ao final do verbo, ele significa que a frase está acontecendo agora ou estava acontecendo antes, beleza? Eu espero que você não tenha tido nenhuma dúvida. Acredito muito que todos os exercícios que estão ali na apostila também vão te auxiliar e te ajudar a potencializar um pouco mais você ali na parte do inglês com esses exercícios. E eu acredito mesmo que você vai ter saído do zero. Para melhorar ainda mais o seu inglês, de novo, eu vou te aconselhar. Faz aulas com a gente, de verdade. A gente vai preparar uma pessoa e vai ficar ali particular, só com você, te ensinando todas as matérias, tirando todas as dúvidas, no horário que você quiser, no dia que você quiser. E não importa, tá? Se você tem fuso horário, Europa, China, Japão, atendemos globalmente, beleza? E com professores particulares ali para te ajudar na língua e te auxiliar de uma forma exclusiva, tá bom? Então, se você quer desfrutar um pouco mais disso, de novo, dá uma olhada ali no nosso Instagram, chama a gente para você se consultar e entender um pouco mais sobre valores e afins. E vem, porque o inglês vai abrir muitas portas para você. Eu acredito que essa dificuldade ela vai ser sanada na sua vida. E daqui a pouco você já está fluindo bastante aí, mais do que você pensou que conseguiria, beleza? Então, deixo essa dica para vocês aí, espero que vocês tenham amado o curso Saindo do Zero, né? E fiquem espertos aí para as próximas novidades que a gente vai lançar também para outras matérias, né? Desde o básico até o avançado, fechou? Então, aguardo vocês, tá? E não esquece de praticar bastante, beleza? Pratica porque a prática vai te levar para a perfeição, fechou? Vejo vocês na próxima, gente. Teacher Felipe aqui se despedindo. Valeu!